Muito bem. No livro dos Espíritos, nós estamos aí na segunda parte, capítulo 6, que trata da recordação da existência corpórea. Recordação que o Espírito tem da sua existência corpórea. Nós já começamos a estudar a história, hoje nós vamos dar andamento aí na pergunta 308. A pergunta dirigida aos Espíritos é a seguinte: o Espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Então, pergunta, bem clara, bem direta, se o Espírito se recorda de todas as existências que ele teve anteriormente, que precederam a existência que ele acaba de ter. Então, os Espíritos assim respondem: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Então, o Espírito se recorda de todas as existências, mas, como ficou bem destacado aqui, aqueles fatos que não são relevantes em que sentido? Relevantes para formar a condição atual do Espírito, o atual estágio dele na jornada evolutiva. Então, aquilo que não é relevante, que não é importante, ele não se recorda, e faz total sentido. Se não é importante, por que recordaria? Lembra dos pontos positivos e dos negativos. Sim. É o que ele lembra. Exato. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do Espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, cada um de nós, nós estamos aqui encarnados, mas nós já vivemos diversas existências. Encarnados, não nos lembramos mesmo, e é prudente que assim seja. Mas quando desencarnamos, ou seja, retornamos à condição de espírito, errantes, aí temos acesso às existências passadas. E por que tem acesso às existências passadas? Até para nós próprios, enquanto espíritos, entendermos a condição em que nos encontramos. Entendermos o estágio onde nós estamos. É como se fosse um quebra-cabeças. Vai juntando as partes. E aí começa a formar um sentido. Começa a dar um sentido à imagem que se forma. Agora, repito, aquilo que não é importante não será recordado. Não é importante para entender o atual estágio. Ficou claro isso? E fez até uma comparação com um viajor, pessoa que está aí no longo percurso aí, numa viagem, vai se lembrando de alguns trechos, mas vai se lembrar de 100% da viagem? Não. Vai se lembrar das passagens mais importantes. Até então, encarnados, é assim que funciona. E, na condição de espíritos desencarnados, é dessa forma que se passa. 309. Como considera o espírito o corpo de quem vem de separar-se? Como considera o espírito o corpo
de separar-se. Quer dizer, qual que é a consideração que o Espírito tem para o corpo que lhe serviu, enquanto ele esteve encarnado? Resposta: como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Nossa Senhora. Não é fácil carregar essa carcaça. Não é fácil. Né? E aqueles, então, que realmente têm dificuldade em conduzir a carcaça, por exemplo, aqueles que têm ali, né, gravíssimos problemas físicos, no corpo físico, quando se livram do corpo, é um alívio total. Agora, nós sabemos também que tem aqueles que são extremamente apegados ao corpo. Esses têm dificuldade. Mas por quê? Porque ainda está num grau de atraso que é apegado à matéria. Então, esse vê com dificuldade desfazer-se do corpo. E às vezes fica ali assistindo o corpo se decompor, mas não o abandona. Mas é o apego, é a ligação material, que ainda é muito forte. Né? Agora, a regra geral, a hora que se livra dessa carcaça aqui, é um alívio total. Né? Porque não é fácil carregar o corpo material. Aí tem uma pergunta ainda dentro dessa: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Como que o espírito se sente vendo a decomposição do seu corpo? Resposta dos espíritos: quase sempre se conserva indiferente a isso, quase sempre, como a uma coisa que em nada o interessa. Então, regra geral, indiferença total à decomposição do corpo. Mas, repito, né? Por que ele falou quase sempre ao invés de falar sempre? Porque, como eu disse, tem aqueles muito apegados. Esses muitas vezes terão dificuldade de ver o seu corpo se decompor. Né? Márcio, no caso do corpo que é cremado, Mesma coisa. O destino que é dado ao corpo é diferente. Tá? O destino é indiferente. Se é cremado, se fica lá decompondo. A questão é a ligação, não o jeito que o corpo vai se desfazer. Tá? 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Então, desencarnou, aí passa um tempo, o corpo já se decompôs, restam lá os ossos, o esqueleto. O espírito vai reconhecer esses ossos ou os objetos, né, que lhe pertenceram. Muitas vezes, aí nos sepultamentos, alguns objetos são colocados dentro da urna funerária, são enterrados juntos. Né? Então está perguntando se o espírito vai reconhecer isso aí. Aí, resposta: algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Então, aí, ó, a questão do grau evolutivo do espírito. Se ele tem um certo grau evolutivo, ele vai se desprender naturalmente. Se é muito atrasado, vai ter dificuldade, até de algum pertence material. Né? Então, é uma resposta bem simples, assim, não deixa dúvidas. Não mais.
Eu fico pensando, imagina na época dos faraó então. Era colocado muita coisa junto, né? Porque não era só no faraó, Porque na concepção deles seria uma grande viagem. Porque os escravos, quando eles eram sepultados, eles também levavam. Muitas culturas praticam isso daí, né? E a última pergunta de hoje, mas não é a última desse tópico, tá? Hoje nós vamos estudar só 4 perguntas. 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, o indivíduo desencarna, alguns objetos que foram dele ficarão. Muitas vezes, a família tem por hábito guardar os objetos. Não, porque isso aqui eu não vou me desfazer, porque o Márcio gostava muito disso daqui, ele gostava demais dessa pedra, desse objeto, não sei o quê, então nós vamos deixar aqui. Então está perguntando sobre esses objetos, né? A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Olha a resposta. É sempre grato ao espírito que se lembre dele. O espírito sente bem quando nos lembramos dele, né? E os objetos que lhe pertenceram trazem-o à memória dos que ele no mundo deixou. Tá, então traz uma recordação. Mas o que o atrai, porém, é o pensamento destas pessoas e não os objetos. Então, o espírito vai valorizar muito mais o que se passa no pensamento daqueles que estão ali olhando para aquele objeto, ou venerando aquele objeto, guardando aquele objeto. O que se passa no pensamento e não o objeto em si. O objeto é uma coisa material, né? Agora o pensamento não é material. O pensamento está vinculado à alma, ao coração, aos sentimentos daqueles que estão ali olhando o objeto, né? Então o que a gente vê muitas vezes aí tem-se algumas pessoas, né, iniciadas, manter tudo que foi da pessoa que desencarnou intocado. Não se mexe nada. Um chega ao extremo, por exemplo, de trancar o quarto que aquela pessoa habitava. Não, o quarto vai ficar de um jeitinho que o espírito que a pessoa deixou quando desencarnou. Qual a finalidade disso? É uma questão meramente material? Ou existe um sentimento por trás disso? O espírito vai ver o sentimento da pessoa e não o ato em si de guardar os objetos, né? E muitas vezes ali existem itens que podem servir a um necessitado, e ajudar o necessitado pode trazer muito mais satisfação ao espírito, com certeza. Ele desencarnou, mas os seus pertences estão socorrendo alguém que precisa de uma roupa, de um agasalho, de um móvel, de um objeto qualquer. Então, é o que se passa aqui no pensamento. O espírito vai se apegar a isso. Tá? Então, hoje nós vamos ficar nessas 4 perguntas.